passagem para ir ao céu também é de graça. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Quem já bebeu d'água que Cristo dá, tem vida eterna e sede jamais terá. E esta água é só em Jesus, é de graça. Vem, meu amigo, Jesus quer te dar de graça. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta. É o caminho que leva à salvação. E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor de
divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Well, it was pliable. Bem, ela era apropriada. And sometimes when we get so hard and set in our ways, God can't apply us to anything. E às vezes, quando ficamos tão rígidos e endurecidos em nossos caminhos, Deus não pode nos usar para nada. But here's the reason He did it. Mas aqui está a razão pela qual Ele faz isso. Did you notice after He made it, then He boiled some tar, or some rosin it was, out of the other trees. Você observou que depois que Ele a construiu, então Ele ferveu aquele alcatrão ou alguma resina, e era isso tirado de outras árvores. Now what does this mean? Agora, o que isso significa? When He put the ark together, it was made out of this real light, soft wood. You can lift it around very easy. Quando eles põem a arca, ela tinha sido feita dessa madeira muito leve e macia. Você podia levantá-la facilmente. It's so light and pliable. Era muito leve e maleável. And then He cut down another tree, which was a pine tree. E então ele cortou uma árvore que era pinheiro. And they beat that the way they used to get it. Beat it until they beat the rosin out of it. E eles abateram daquela maneira que faziam para obter aquilo. Batiam e batiam até tirarem a resina dela. And then He took this rosin and poured it into this lightwood, and the little holes that was in the lightwood filled up with the rosin and case, made it harder than steel. Então ele pegou aquela resina e a derramou na madeira leve, e os buraquinhos que havia na madeira leve se encheram com a resina, revestindo-a, e ela ficou mais dura que aço. And God taking His church who empties themselves out. And nothing but the pliable in the hands of God. E Deus toma a sua igreja, a qual se esvazia e se torna algo maleável nas mãos de Deus. God cut His own Son down and took the life from His Son by beatings and bruises and poured it into the believer, and he becomes chastened, ready for the judgments. Deus cortou seu próprio filho e tirou a vida do seu filho, golpeando e ferindo, e a derramou no crente, e ele se torna purificado e pronto para o julgamento. That's the only thing that'll take the judgment. Esta é a única coisa que suportará o julgamento. It passed right over the judgments. Of course, she went right through the... Ela passou pelo julgamento porque ela seguiu em frente. The water was the judgment. And it passed through the judgment. A água era o julgamento e ela passou pelo julgamento. It was a witness that God knew what He was doing. Era o testemunho de que Deus sabia o que ele estava fazendo. Noah followed the word of God. Noé seguiu a palavra de Deus.
Many things could be said. Muitas coisas poderiam ser ditas. But Daniel was a witness that there was an angel in heaven, or God in heaven, that knew the secrets of the heart. Agora, Daniel era uma testemunha de que ali havia um anjo no céu, ou um Deus no céu, que conhecia os segredos dos corações. The heavens give witness. Quando Jesus morreu na cruz, os céus testemunharam. There is the material. That is the thing. Aí está o material, essa é a coisa. If you notice, all creation give witness to it. Se você observar, toda a criação testemunha.
A mecânica está aqui e do mesmo modo está a dinâmica. Ouvintes, é bom compreender as Escrituras. Aliás, é a melhor compreensão que se pode alcançar aqui na Terra. E na mensagem do profeta desta era, provando sua palavra, Deus provando sua palavra, nós encontramos esta parte sobre a mecânica e a dinâmica. A Bíblia Sagrada, a letra, é a mecânica. Espiritualmente falando, a letra, o livro, Bíblia, é a mecânica. Agora, a dinâmica com esta mecânica é a vivificação da palavra. Como, por exemplo, a dinâmica de São Mateus, capítulo 28, verso 19, quando Jesus disse, batizando as nações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a dinâmica disto é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 e referências. Foi a prática, a vivificação, a maneira que se cumpriu aquilo, acionou, exerceu. Então, a dinâmica da mecânica é a vivificação, é o cumprimento, é a obediência. Se você puder somente dar a partida, Deus fará o resto. Qualquer pessoa pode entender, compreender, vendo aí um automóvel. Tudo está sincronizado, todas as peças, cada uma no seu devido lugar. O tanque tem que ter o combustível. Tudo isso está bem, está dentro da mecânica. Mas tem que acionar isto. A chave da ignição tem que ser acionada para então vir a dinâmica daquela mecânica. É isto que é o poder de Deus que Paulo disse, que o Evangelho é o poder de Deus em ação, sendo vivificado. Pode-se ter essa mecânica de Deus em todas as partes, mas sem a dinâmica. Deus prova a sua palavra. Ele sempre a provou, vivificando-a. Por isso, Jesus disse que eles não deveriam julgá-lo, senão pelas obras. Pelas obras que eu faço. Vocês deveriam, em outras palavras, conhecer essa dinâmica do poder de Deus em minha vida. Quando foi profetizado, então os cegos veem, os coxos andam,
Os mortos são ressuscitados. E vocês não podem constatar essa dinâmica de tudo isso que vocês estudam, acreditam por tradição? Isaías disse: uma virgem conceberá. Ali está a mecânica da coisa. E daí 820 anos, mais ou menos, aquilo entrou em dinâmica. Eu pergunto, os teólogos de então reconheceram e viram que o acontecimento, o nascimento de Jesus através daquela virgem, através de Maria, era a dinâmica daquilo que eles pregavam, ensinavam na sinagoga, como tradição, por tantos anos. Rabinos, escribas, sacerdotes, sumo sacerdote, constatavam, sim, uma virgem conceberá. Era a letra. Eles tinham a mecânica. Quando Herodes convocou aquele sinédrio dessas autoridades eclesiásticas de então, eles afirmaram isto, né? É em Belém de Judá, exatamente em Belém de Judá, que ele nascerá, o Messias nascerá. Está escrito. Nós conhecemos esta mecânica, mas a dinâmica daquilo estava lá nas barbas deles. Como é que eles iam dizer que aquele menino que está lá na manjedoura era o rei dos judeus, era o Messias? Sendo que eles podiam enxergar somente a letra. Por isso é que São Paulo disse: a letra mata, o Espírito vivifica. Pessoas agarradas com a Bíblia Sagrada, o que fazem de uma forma muito religiosa, mas não querem a dinâmica de determinadas escrituras que estão ali dentro. Elas estão com a Bíblia, que promete Elias para os nossos dias, para nós, na sua quarta manifestação, restaurando todas as coisas. Elas estão com essa Bíblia nas mãos, como eles estavam lá. É em Belém de Judá, eles diziam. Uma virgem conceberá. Eles afirmavam, ensinavam, acreditavam. Esta mesma Bíblia promete Elias restaurando esta árvore noiva que foi podada durante as eras por aqueles 4 insetos terríveis, para que então essa árvore noiva viesse a brotar, crescer, florescer, reverdecer, florescer novamente e dar frutos. Agora eu pergunto, você está abraçado com essa Bíblia aí? E você crê em Malaquias 4, versículos 5 e 6? Você crê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38?
e as referências? Isso já entrou em dinâmica na sua vida? Você crê, mulher, nessas escrituras que está aí na sua Bíblia, ou você precisa de um intérprete segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias vaidades? Intérprete não falta. Paulo profetizou nesta Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo, capítulo 2, que, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si conforme as suas próprias concupiscências, para ensinarem, interpretarem a mecânica e darem uma dinâmica falsa. Não pode acionar. Um grande homem internacional diz: o irmão Branham fazia cada versículo da Bíblia funcionar, vivificar a letra. Era Deus através dele, o próprio autor da Bíblia Sagrada. Então, religiosidade não quer dizer dinâmica. Espírito religioso é somente para enganar, cauterizar. E nós não devemos, nunca podemos esquecer de que é melhor ficar quietos, aguardando a ação do Espírito naquilo, do que começarmos a especular e dizer isto é aquilo e aquilo é isto e assim por diante. É melhor ficar quieto e deixar Deus funcionar aquilo. Essa dinâmica do arrebatamento, do rapto, do milênio. Isso compete exclusivamente a Deus. Nos dias em que Jesus esteve na terra, pessoalmente, eles não puderam reconhecê-lo. E eles tinham a mecânica sobre Jesus. Tudo. O profeta desta era, conversando com um rabino, uma autoridade eclesiástica judaica, esse rabino disse para o profeta: vocês são pagãos. Eu disse: mas por quê? Por que, rabino, você disse que nós, os gentios, somos pagãos? Disse: porque vocês dividem Deus em 3 partes. Aí foi tudo que o profeta queria. Disse: não, eu não faço isto. Deus não é composto de 3 personalidades. Agora, rabino, me diga uma coisa. Onde Jesus, aquele que foi crucificado lá na sua terra, falhou em ser o Messias, em cumprir o ministério do Messias? O rabino começou a chorar. Ele disse: mas eu não posso pregar isso, porque senão eu vou mendigar o pão. Veja só, aquele rabino, não pôde negar. Mas por quê? A sua tradição está cega. Então ele não pode usufruir da dinâmica, daquilo que ele crê, daquilo que ele espera, o Messias. Está esperando o Messias.
enquanto seus olhos não forem abertos, eles não crerão que eles crucificaram o Messias. Isto é de pensar, isso é uma intimação para refletir. Cada ser sincero, que pensa realmente de uma forma sincera no seu destino eterno, tem que parar em uma reflexão. A Bíblia está aí. Estamos vivendo os dias do Filho do Homem. Os dias de Sodoma, os dias de Noé, profetizados por Jesus Cristo, como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Noé. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Está aí o ministério de Elias, o ministério do Filho do Homem, o ministério do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E você, meu irmão, vai esperar o guia ver? Jesus diz que eles estão cegos, estão tão cegos quanto eles estavam ali. E Jesus ali pessoalmente, dinamizando todas as escrituras que eles tinham a respeito do Messias. Agora, não é outra coisa que aconteceu agora. Deus dinamizou as escrituras através deste mensageiro. Se eu não posso, se eu sou indigno, se eu não atendo à altura, tudo bem, reconheço, mas eu creio. Eu creio e tenho dado a minha vida por isto. E todos que têm crido também têm dado a vida por isto. É isto que é o importante. Não é ser melhor do que os outros. Eles eram as pessoas, eles eram a nata da sociedade. Eram homens intocáveis, inclusive mancebo de qualidade. Mas a coisa foi parar num pescador, num aduaneiro, um ladrão de impostos, numa Maria Madalena, e numa samaritana, e por fim até chegar num Joaquim Gonçalves. É isso aí. Que é a dinâmica. Eles não reconheceram. E se eles não reconheceram, a linhagem deles não reconhecerão. Por isso, tudo que nós temos de fazer, nós que temos crido pela graça divina, sermos agradecidos e usufruirmos da vivificação desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tantos procuram o verdadeiro amor no mundo.
que terminam aqui. Não sabendo que o verdadeiro amor está em Jesus. Amor profundo, amor de Jesus. Não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus. Doce amor, amor, amor. O verdadeiro amor, meu Jesus na cruz mostrou, dando a própria vida, o seu sangue derramou. Sei que mais ninguém faria o que ele fez. A vida não daria, não teria tanto amor. Amor profundo, amor de Jesus. Não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus. Doce amor, amor, amor. Aleluia, 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 Grande Deus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, novamente o Senhor tem nos ajudado, Pai, tem nos abençoado e o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, mais uma vez. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, nos abençoa, Senhor, unja, Senhor, o nosso louvor nesta noite, para que todos sejam abençoados, Senhor, através do louvor, ó Pai. Em nome de Jesus, aceita o nosso culto, aceita a nossa gratidão, Senhor, nesta noite, pois o nosso objetivo é simplesmente adorar e bendizer o Teu nome, Senhor, que é santo. Perdoa as nossas falhas, Senhor, os nossos erros, nossos pecados mais uma vez nesta noite, pois é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.
Boa noite com Jesus, irmãos, a todos presentes e também através da internet. Que Deus continue nos abençoando. É um milagre nós estarmos aqui. Todas as vezes que nós temos uma oportunidade como essa, é um milagre. Mais uma vez o Senhor realizou, né? Vamos cantar este hino 262. 262, mais um milagre o Senhor realizou no nosso meio. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperançada muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. É Ele mesmo quem sustenta o meu viver. Na minha vida, o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer pra minha vida, pro meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Amém. Graças a Deus. Nós estamos vivendo da graça do nosso Senhor Jesus. Nós vamos cantar também o 331, chamada final. 231. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada,
findar a vida e o labor a quem cessar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Que naquele dia, quando se houvesse chamada, lá nós havemos de estar. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos orar neste momento. Eu convido o irmão Wesley para interceder pelos pedidos. Não temos por escrito, mas coloque diante de Deus o seu pedido, o seu clamor, né? Graças a Deus. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, pela graça, pela misericórdia, pela eterna compaixão que o Senhor teve para nós, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, pelas bênçãos, pela saúde, por tudo, pelo livramento deste dia, Pai, que foi muito. E o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos animando, pois nós precisamos da Tua presença a cada segundo da nossa vida, ó Pai. Sem Ti nada podemos fazer, diz a Tua palavra. Abençoe, Senhor, aqueles que estão precisando de saúde, aqueles que estão precisando de uma bênção, ó Pai. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão necessitando do Senhor. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai bendito, abençoe a Tua palavra que vai ser pregada, que nós possamos, ó Pai, receber mais uma porção do Teu Santo Espírito. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pela graça reveladas. Graças dou pelo perdão. Amém. Graças a Deus. Próximo e último hino, irmão, 264, nas mãos de Cristo. No cenário no alto do Calvário. Cenário no alto do Calvário, ali estava Jesus a padecer, e o sangue que corria em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está
Jesus sofreu com toda a humildade, e o sangue que corria em sua face era a lembrança de toda a humanidade. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Jesus estava humilde e amoroso quando uma lança seu corpo transpassou, e o sangue que banhava o madeiro todos nossos pecados perdoou. Nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Amém, graças a Deus, vamos dar graças a Deus. Graças a Deus, o meu, o seu, o nosso nome está escrito lá no céu, nas mãos de Cristo, né? Graças a Deus. E nós vamos agora, sob o toque do hino Somente Crer. Pastor Rainério, o senhor é bem-vindo ao púlpito. Deus te ajude, Deus te abençoe. Uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando. Creio que não voltou não a internet, né, irmão Vitor? Então, mas possivelmente será transmitido depois. Os irmãos estarão participando, né? A escritura é São Lucas, capítulo 5, verso 36 ao 38. E eu gostaria de cantar um hino nesta noite, depois da escritura, juntamente com o irmão William. E aí, cadê o outro microfone? Está aqui? Tem pilha? Já deixa ligado e esse tem som, né? Oi, 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 oi. Tá bom. Então, irmão William, quando nós terminarmos de ler, nós vamos cantar. Todos encontraram, irmãos? Vamos nos colocar de pé? E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo
em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém... até o 38, né? Mas nós vamos concluir com 39. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Bondoso Deus, Senhor Jesus Cristo, nós não queremos ser odres velhos, Senhor, mas sim odres novos, nascidos de novo, para poder receber do Teu Espírito Santo. E nesta noite nos entregamos nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção para estes irmãos aqui presentes, que vieram dedicar seu tempo, sua adoração, que o Senhor recompense. E os irmãos que assistirão este culto também possam ser abençoados. É em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém, Jesus. Amém. Mais dor e ninguém sem amor, outro lado não tem. Do outro lado não existe mais fim, e os problemas daqui outro lado não tem. Do outro lado, do princípio e o fim, vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções e louvores. Do outro lado é céu. Vai ser tão diferente, divisão entre os crentes. Outro lado não tem. Do outro lado, as denominações, seus princípios padrões. Do outro lado não tem. Do outro lado, do princípio e o fim, vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções e louvores. Do
do outro lado é céu. Do outro lado, o princípio e o fim, vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções e louvores. Do outro lado é céu. Amém, amém. Essa escritura, vinho novo, odres velhos, todos nós sabemos que é no sentido espiritual e que esses odres falam de pessoas, igreja. Mombrana diz que os fariseus eram odres velhos, não puderam receber Jesus Cristo, o vinho novo. E o que o vinho simboliza? O estímulo da revelação, né? Na ceia, o vinho representa o sangue. Mas o Mombrana mostra que o vinho é o estímulo da revelação. O profeta diz que quando Deus mostrou isso para ele disse que quase que acordava os vizinhos adorando a Deus, louvando a Deus, com esta revelação. O que é o vinho? Quando Deus diz, não danifiques o azeite e o vinho. O azeite é um tipo do Espírito Santo. E o vinho? Aí Deus veio e mostrou para o irmão Brando que é o estímulo da revelação. E aqui, Jesus disse que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Não é falta de respeito quando nós mencionamos o nome velho, né? Quando você olha um carro velho, é um carro velho. Uma casa velha é uma casa velha. Porque nós estamos em uma dimensão em que as coisas envelhecem. Nós estamos numa dimensão, estamos dentro do tempo, e o tempo marca. Uma pessoa de idade, ela está envelhecendo, porque está sujeita a esta dimensão, porque este corpo ainda está sobre uma sentença de morte. A irmã Brana vem e nos mostra que nós começamos a morrer com 25 anos. Que coisa triste, né? Então, por isso envelhecemos. E você vai observando, irmãos, que à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos assim nos tornando um pouco assim cansativos, né? Todos nós. Dificilmente uma criança quer estar com pessoas velhas. Dificilmente jovens querem estar com pessoas, me permitam a expressão, velhas, né? De idade, né? Isso não é falta de respeito.
Até nisso a gente fica cuidando, né? A gente está vivendo uma era tão melindrosa, tão assim, os sentimentos estão tão frágeis que até nisso. Ah, eu não sou velho. Ah, eu não sou velha. Então tá bom, não é? Ninguém está envelhecendo, né? Mas não é falta de respeito, mas é a verdade. Nós estamos envelhecendo, todos nós. Porque estamos na dimensão humana, que é determinada pelo tempo. Então, envelhecemos. O irmão Brana diz algo, eu gostaria de ler aqui, que nos chama a atenção. Vocês conhecem. Ele diz assim: ó Deus, mensagem intermitente, luz vermelha do sinal de sua vinda, parágrafo 165. Ó Deus, eu sei que dá-me graça para nunca lamentar. Porque nós, à medida que vamos envelhecendo, em muitos casos nós começamos a conjugar o verbo diferente. Quando nós somos jovens, nós conjugamos o verbo no futuro. Eu vou fazer isso, eu vou cursar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou comprar, eu vou aprender. Quando a gente vai tomando uma idade, a gente começa a conjugar no passado. Eu fiz, eu fui, eu era. E segundo alguns estudiosos, a pessoa começa a envelhecer quando ele começa a conjugar o verbo no passado. Eu era, eu fui, eu fiz. Isso quer dizer, ele já parou. Ele já está só olhando para trás. Então, é incentivado que as pessoas, mesmo sendo de idade, olhem para frente. Eu vou fazer. Eu quero, eu posso. Aí você está humanamente velho, porque não tem jeito, os anos marcam mesmo, mas de mente e de espírito jovem. Vocês estão entendendo, né? Aí o irmão Brana diz assim: dá-me graça para nunca lamentar, porque as dores vêm e tantas coisas seguem, né? O aumento da idade. E o irmão Brana, tendo consciência disso, profeta como era, ele diz: dá-me graça para nunca lamentar. E eu quero minha vida, Senhor, eu quero a vida do meu povo. Deus, concede que nossas vidas possam ser coroadas, porque um dia você fechará os olhos, né? Possam ser coroadas, não importa se soframos, seja o que for que acontecer, quantos ficarem contra mim, eu sei desta coisa em minha vida, enquanto vou envelhecendo, meus amigos, a corrente atrás de mim, estará logo se esgotando, ficando cada vez mais estreita à medida que desço a estrada. E de uma coisa eu sei, acontecerá depois de algum tempo, que ninguém virá a mim e dirá, me pedirá um conselho. Irmãos, isso é verdade. Permitam-me dar um exemplo, né? O pastor Joaquim, Deus o levou com 84 anos de idade. Mas todos nós gostávamos de ouvi-lo. Mesmo ele estando ofegante, mas ele tinha o espírito novo. Vocês estão entendendo? Mas veja que como o irmão Brana encarou essa realidade. E de uma coisa eu sei, acontecerá depois de algum tempo, que ninguém virá a mim e dirá, me pedirá um conselho. Aqueles que me conheceram na minha juventude terão partido. Se eu ainda viver, meus amigos diminuirão cada vez mais,
à medida que eu fui envelhecendo. Coisa ruim falar disso, né? O pastor Edmar diz na mensagem, você vai ver que depois dos 40 o sentimento muda, porque você vê que a vida começa mesmo. Tem gente que diz para mim assim, deixa você inteirar os 40. Aí eu brinco, né? Vou estar melhor do que agora, rapaz. Né, irmão Rodrigo? E ele já desconfiou que vai estar mesmo, né? Eu sei que um dia eu tenho de morrer. Eu espero que Deus nunca me deixe, ou melhor, eu espero que Deus nunca deixe Satanás me coroar como um velho rabugento. Homem indiferente e minha esposa uma velha resmungona. Ou sua esposa, ou você dessa maneira. Agora, por que o irmão Branham citou isso, né? Assim, porque é uma tendência de todo ser humano, todos nós. Se nós não cuidarmos, irmão, nós nos tornamos rabugento. E, no lugar das irmãs, resmungona. E o profeta, tendo essa clareza, ele pediu, eu espero que Deus, vamos pedir a Deus também? Eu espero que Deus nunca deixe Satanás me coroar como um velho rabugento, homem indiferente, e minha esposa uma velha resmungona, ou sua esposa ou você desta maneira. Eu oro, irmão, que nossas vidas possam ser coroadas com os frutos do Espírito. Amor, gozo, longanimidade, bondade, paciência, verdade, fé no Espírito Santo. Que Deus ouça a nossa oração. Para que isso aconteça, para que a nossa vida, mesmo nessa dimensão humana, seja coroada com esses frutos do Espírito, nós precisamos sofrer um processo. Ezequiel 36, 26 e 27. Deus diz, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Nós podemos testemunhar de homens que mesmo em sua velhice demonstraram e demonstram esse espírito novo, coração de carne, não coração de pedra. Lembrando que o coração de pedra não pode receber o Espírito Santo, por isso que Deus tem que trocar. Me permitam citar novamente o pastor Joaquim. Podemos tomar como exemplo pastor Jonas, pastor Benedito Filomeno, pouco que a gente tem convivido, mas a gente, com toda aquela paciência dele, mas a gente percebe esse bom espírito. Vamos aqui para a mensagem imitação do cristianismo. Eu estou um pouco preocupado mas deu certo. Como está sem internet, o tablet quase me deixa na mão. O eletrônico é complicado, né? Então o profeta diz no parágrafo 86 a seguir: agora descobrimos então para tomar. Ele ia fazer uma nova igreja, Jesus. Ele não queria.
você não pode polir a velha igreja. Jesus, observe isso, irmão. Jesus não trabalhou para consertar a velha igreja, nem a sociedade. Jesus não perdeu tempo com programas educacionais e movimentos sociais e isso e aquilo outro. Jesus não fez isso. Jesus pregou novo nascimento. Então, ele ia fazer uma nova igreja. Irmãos, eu não me canso de dizer, essa nova igreja é uma nova criação, porque a velha criação está caída, por isso morre, envelhece. Mas a nova criação nasceu de novo, tem vida eterna. Recebeu um espírito novo. Mas o Mamãe disse, não é suficiente só o espírito novo. Com o espírito novo nós nos tornamos bons religiosos. Mas é necessário dentro desse espírito, o espírito de Deus. E Deus disse, colocarei o meu espírito. Aí a coisa é diferente. Os discípulos tiveram um coração novo, um espírito novo, e no dia de Pentecostes de receber o Espírito Santo. Uma nova igreja. Ele não queria, você não pode polir a velha igreja. Vai ficar bonito, polido, mas está velho. É que nem polir um carro, né? É possível polir um carro, pintar, dar uns retoques, o carro fica lindo, né? Tá carro bonito. Mas o sistema está velho. O mecanismo já rodou muito. Vocês já entenderam, né? Então, você não pode polir a velha igreja. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Igreja são pessoas. Somos nós. São seres humanos. São famílias. Não é através de educação, de boas intenções, que nós vamos mudar as coisas, não. Pode polir, fica bonito, mas é só por fora. Tem que nascer de novo. Você apenas lhe faz uma operação plástica e isto não resolverá nada. Ele está dando um exemplo de pessoas, né, que fazem plástica. No mundo artístico isso já é muito antigo, né? As mulheres fazem, né, as plásticas. Espicha aqui, mas quando levanta o braço, sobra pele para todo quanto é canto. Por quê? Espichou aqui, mas não mudou, o organismo já envelheceu. É sentença de Deus. Tem um artista famoso aí, que eu não vou citar o nome dele, mas ele, quase ninguém não consegue sorrir mais. De tanto espichado. Já espicharam o que deu. Não tem jeito. Só tem um jeito. Paulo disse que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Não é plástica. Não é cosméticos, Max Factor. Compacto, né, irmão Sebastião? Não, é uma ressurreição, uma transformação dos nossos corpos. A nossa alma nasceu de novo, você recebeu um espírito novo. Dentro desse espírito, o Espírito de Deus. Por isso você crê nestas verdades. Por isso você descansa nessas coisas.
E um dia este corpo será transformado. Isso não é história de caronchinha, isso não é historinha de quadrinho, isso é a Bíblia Sagrada. Passarão os céus e a terra, diz Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, irmãos, você apenas lhe faz uma operação plástica, isto não resolverá nada. É um novo coração. Eu tirarei fora o velho coração de pedra. Olha, observe aqui, irmão. Não você o lançará fora. Mas Deus diz, mas eu tirarei fora. Você vê a diferença? É um ato de graça. Eu farei. Deus tira, irmãos. Coração duro. Todos nós, irmão, não tem bonzinho não, todos nós, se Deus não fizer isso em nós, nós somos de coração duro. O espírito é velho mesmo, pertence à velha criação, natureza ranzinza. Se não for essa mudança em nós, nós nos tornaremos, não tem para onde fugir, tornaremos rabugentos, resmungonas no lugar de vocês, porque envelhece. Senta dentro de um carro novo, é meia chave, né? Explodiu. Tudo silencioso, macio, acústica, tudo limpinho, tudo, que coisa boa. Deixa passar uns anos para você ver. Tudo muda. Fica zoadento, a partida demora mais, de vez em quando dá um problema. Por quê? Esse processo de envelhecer, irmão, é a humanidade, é a sentença, é a consequência do tempo. E se nós pertencermos a esta velha criação, porque pelo nascimento natural, todos nós pertencemos a esta velha criação, envelhece mesmo o espírito, o coração vai enrijecendo cada vez mais, nós nos tornamos duros. E aí não pode receber o vinho novo. Explode. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí as igrejas não suportam a mensagem. Não suportam. A mensagem se tornou algo pesado. E cada vez, tem hora que eu fico pensando assim, eu quero ver como é que vai ficar mais para frente. Porque as pessoas estão ficando cada vez mais enrijecidas. Não suportam a correção. E Deus disse que aquele que não suporta a correção não é filho. Porque para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Aí, se suportais a correção, Deus os trata como filhos, quer dizer, não se estoura. As igrejas não suportam a revelação da palavra, mas você suporta. Você sabe que o processo de fermentação dentro do odre, o vinho fermenta ali, e ele espicha, ele entra no... Se não for o couro, porque o odre, vocês sabem que o odre era uma vasilha, nos dias de Jesus, feito de couro, de pele de animais. Vocês sabiam disso? De pele de animais. Só que nós estamos falando de uma dimensão que é marcada pelo tempo. Aquele couro velho, aquele couro envelhecia. E quem fazia a administração de guardar o vinho, porque o vinho não tem data de validade, não colocava mais no odre velho, porque sabia que ia estourar, ia perder tanto o odre como o vinho.
Jesus não pode colocar do seu espírito, irmão, dentro de um coração duro, de um espírito velho. Não suporta. Por isso ele próprio disse: eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Você quer isso na sua vida? Tirarei o espírito velho, aquele espírito que você herdou lá da sua família, dos princípios. Deus disse: tem que tirar, porque não vai suportar. E vos darei um espírito novo. E dentro desse espírito, meu espírito. Ah, irmãos, aí você se torna um cristão. Coisa maravilhosa, né? Olha aqui. Deixa eu só terminar esse parágrafo aqui. Na verdade, eu estou lendo um e pensando no outro. Aqui, ó. 95. Mas no tempo de Jesus, do que ele falava? Era do odre que usavam naquele tempo, que era feito de couro animal. E a pele do animal era curtida, e quando a pele do animal ficava velha, ora, quando era novo e jovem e havia acabado de ser curtido, era flexível. Mas quando ficava velho, ficava seco. Agora, muitos de vocês sabem como fica a pele quando ela seca. Ela fica velha e seca, fica toda enrugada e bem dura. Agora, se você colocar um vinho novo ali, não tem nenhuma vitalidade ali, aquilo romperá. Agora, vamos para o parágrafo 111, irmãos, para nós ir fechando, né? Então Deus teve que te dar um coração novo, não um remendado. Um coração novo. Este é o seu intelecto, esse coração novo, irmão, preste atenção. Este é o seu intelecto com o qual você pensa, um novo modo de pensar. Note aí, na mente. O que é esse coração novo? Um novo modo de pensar. Observe que a linguagem da Bíblia diz assim, ó, aquilo que você pensou no coração, isso será. Ah, mas tem faculdade no coração? Alguém questionou. Se a Bíblia diz que tem, tem. Este é o seu intelecto com o qual você pensa, um novo modo de pensar. Então, quando ele te dá um novo modo de pensar, sim, correto. A Bíblia parece ser racional. Se uma pessoa não receber esse modo dado por Deus, essa maneira de pensar, essa Bíblia aí não... Eu leio ela, mas não... Mas quando Deus muda esse modo de pensar, a Bíblia se torna a coisa mais inteligente que existe. Ao ponto do profeta dizer assim, a Bíblia contém a psicologia de Deus. E você lê e diz, é verdade. Porque mudou o modo de pensar. Você recebeu um novo coração. Você ama esta Bíblia? Então, quando ele te dá um novo modo de pensar, sim, correto, a Bíblia parece ser tão racional. Eu não acreditava naquilo, agora eu creio. Agora aí está o seu grande reavivamento. Esse grande reavivamento é quando Deus te dá um coração novo. Dentro de você está o reavivamento. A felicidade está dentro de você. Você é feliz independente das coisas que podem produzir felicidade. Porque Deus te deu um novo coração. Vê? Eles dizem, sim, claro,
eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar Cristo. Tudo bem, isto é bom, este é apenas o seu primeiro. Quer dizer, essa mudança aí, irmãos, é apenas o primeiro passo. Então ele disse, depois disso, então te darei um novo espírito. O que é isto? Um novo desejo. Eu quero fazer o correto. Olha como fica bom, como fica bem claro para nós. O novo coração é o seu modo de pensar que é mudado. O novo espírito, um novo desejo. Qual o desejo? Você deseja fazer o correto. Você deseja fazer o correto? Agora, eu sei que sou um cristão. Eu vou fumar mais um e então vou jogá-lo fora. Ei? Não é isso, né? Eu apenas verei, eu simplesmente ficarei em casa nesta noite. Você sabe. Eu simplesmente, reticência. Todos estes pequenos, só apenas, isto é certo. Eva parou apenas um pouquinho, isto foi tudo que ela teve que fazer. Mas agora, este é um novo espírito. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Então, observem a ordem da Escritura. Depois dele te dar um coração novo, um espírito novo, ele disse, então derramarei o meu espírito. E então, isto é o que a Escritura diz aqui. Esta é a ordem pneumática e numérica da Escritura. Um coração novo, nova maneira de pensar, um novo espírito, um novo desejo, fazer o correto, e então, meu espírito, então o Espírito Santo de Deus, o coração novo de Deus, que Ele coloca em você, está bem no centro. Este é o seu impulso, que o coração pulsa, de onde suas emoções saem. E o novo Espírito se posiciona bem no centro do novo coração. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se centraliza bem no meio do seu novo Espírito. E dali ele controla a sua emoção. Vamos dizer amém mais forte, irmãos? Amém. Aleluia. Ele controla as suas emoções. É exatamente como a mola principal de um ótimo relógio a corda. Você não precisa dar corda nele todo dia. Deus deu corda uma vez por todas. E está posicionada exatamente bem no meio da sua vida, da sua nova vida. E como a mola principal, à medida que se afrouxa, vai marcando tic-tac, tic-tac. E o relógio, aquilo controla cada pequeno organismo daquele relógio para um tempo perfeito. E quando o Espírito Santo, não o diploma novo, não a igreja nova, não o pensamento novo, porque existem pensamentos, ideias, métodos, tem tudo enquanto hoje. Mas não é isso. Não a igreja, não o novo pensamento, não a emoção nova, não o óleo novo, não a dança nova. Ele já está envolvendo o mundo pentecostal, que tinha homens que azeite pingava da mão e dançavam e aquela coisa. Não novos lábios, não uma nova língua, não um novo isto e aquilo, não o chapéu novo. Mas quando Deus posiciona o seu espírito no meio do seu novo espírito, então você não terá que fingir humildade, não terá que fingir que é um cristão. Ele controla tudo que está dentro de você. Isto te faz decente, coloca a igreja em ordem, faz com que os dons operem perfeitamente. E se você tiver que ser tirado de um lugar onde você pensa que devia estar,
e colocado em algum outro lugar, ele te controlará, não mudando subitamente de opinião. Eu nunca mais voltarei. Não, Senhor. Isto mostra que a mola principal não está ali. Quando você explode com qualquer coisinha que acontece, intoxica o humor, e quando acontece do pastor atingir algo que está na palavra e você, o irmão Bana faz um som de cuspir. Bem, eu não creio nisto. Cuidado, couro velho de vaca, vem? Cuidado, a nova mola principal não foi colocada ali corretamente ainda. O irmão Bana usa essa expressão, eu achei graça na hora, né? Mas vocês entenderam, né? Se a palavra vem e nós não aceitamos, vamos, cuidado, couro velho de vaca. Vai explorar, né? Vai explodir. A nova mola principal não foi colocada ali corretamente ainda, mas ela controla, ela te faz crer, ela te faz agir de tal modo até o ponto em que você se torna salgado. E o mundo todo sentirá sede de ser como você. Isto é o Espírito Santo pousando no meio do seu espírito. É a mola principal. Este é então o jugo com o qual você é subjugado. Aí, irmãos, ele segue falando. Só mais esse parágrafo, 119, nós encerraremos. Oh, eu odeio ter que ir à igreja nesta noite. Já pensou? Eu não, e aquele pregador, se ele não fosse tão enfadonho, eu gostaria de ouvi-lo por alguns minutos, mas eu lhe digo uma coisa. A última vez que eu fui ali, quando eu desci para jogar cartas, a Suzy me falou, está fazendo um drama, né? Não me diga com todo este descaramento que você se depreciou deixando seu cabelo crescer. Você vai me dizer que não vai mais usar aqueles shorts, Lídia? Bem, veja, a coisa é, se você tem um novo espírito, ele simplesmente te matará. Olha aqui, irmãos, se a pessoa tem somente o novo espírito, esses ataques matará aquilo. Isto é certo. Mas quando você tem o espírito dele, isto faz com que cada emoção marque exatamente a palavra de Deus. Ela marcará exatamente com a palavra. Você dirá, bem, agora, Suzy, só um momento. A Bíblia diz, é uma abominação diante dele fazer isso. E o amor de Cristo entrou no meu coração. E eu o amo muito para fazer isto. Veja, eu o amo. Lá maior. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro no Calvário. Mais uma vez. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro
Senhor Jesus Cristo, não deixes, Senhor, que este culto seja somente palavras, mas que isso venha, Senhor, arraigar em nossos corações. Que esta mudança venha de fato acontecer em mim, Senhor, em nós. Que o Senhor tire de nós, Senhor, tudo aquilo que impede a operação do Espírito Santo. E que o nosso pensamento seja mudado, o nosso desejo seja mudado, e o Teu Espírito venha nos batizar no corpo do Senhor, para que tudo em nós seja novo. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te peço por mim, por estes irmãos, por esta igreja, por todos os demais irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Nós estamos sem internet, por isso nós não vamos notificar os irmãos. E em tempo, minha esposa não está presente essa semana, ela está cuidando de outra atividade que não permitiu que ela estivesse, vai ser a semana inteira. Deus abençoe até domingo, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ore por mim, estarei orando por todos vocês. Amém. Preciso tanto